Oi, gente, como vocês estão? Aqui é a Tati do Aeroportando e mais uma vez hoje vou falar com vocês sobre intercâmbio. Eu trouxe mais um convidado para falar da sua experiência lá em Portugal. Eu estou fazendo uma série de entrevistas com vários convidados e são 10 perguntas para todos eles, com a intenção deles contarem um pouco de como foi passar essa temporada fora de casa. Já deixa o seu like. O like é aqui ou o like é aqui? Não se esqueça de se inscrever no canal, é super importante e me ajuda demais. Então bora lá! Hoje meu convidado é o Bernardo, ele é recém-formado em Engenharia Ambiental pela FUMEC e ele fez intercâmbio lá no IPB, na cidade de Bragança, e ele foi fazer uma dupla diplomação. Já quero agradecer a sua participação, tenho certeza que você vai ajudar muitas outras pessoas e é muito bacana te ter aqui com a gente para contar um pouco do seu ponto de vista, então fica aqui o meu muito obrigada. Se apresente um pouco pro pessoal e depois vamos às perguntas. Fala galera, meu nome é Bernardo, tenho 23 anos. A Tati me convidou para estar falando um pouquinho com vocês sobre minha temporada em Portugal, meu intercâmbio em Portugal. Eu fiquei mais ou menos um ano e um mês mais ou menos em Bragança, que é uma cidade do nordeste do país, quase na divisa com a Espanha, mais ou menos uns 20 quilômetros ali. E eu fui para lá com o objetivo de fazer um mestrado, que é um mestrado em tecnologia ambiental. Eu fiz engenharia ambiental na FUMEC e a FUMEC tem um programa de dupla diplomação, onde você finaliza o último ano do seu curso de engenharia lá em Portugal e você obtém um diploma de mestrado em Portugal. Então eu fui com o objetivo de fazer esse programa aí. Então eu vou estar contando para vocês aí como é que foi essa minha temporada lá. Então vamos à primeira pergunta. Bernardo, o que levou você a escolher Portugal? A minha escolha por Portugal não foi muito bem uma escolha. Na época que eu fiz esse programa de dupla diplomação, foi no início de 2019 até o início de 2020 mais ou menos, a FUMEC só tinha um convênio para o mestrado, para a dupla diplomação, com o IPB, que é o Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal. A FUMEC tem outro programa de intercâmbio, que é o PROME, que você tem a opção de escolher qualquer país do mundo, basicamente. Tem todos os países da Europa, tem China, Estados Unidos, Canadá, só que esse programa te dá a oportunidade de fazer matérias isoladas do seu curso nesse país, nessa faculdade desse país. Para o mestrado, para esse curso profissionalizante, que era o que eu queria fazer, só tinha a opção de Bragança, Portugal. Mas, então, foi uma escolha muito acertada, foi uma cidade sensacional. Eu acho que se eu tivesse ido para qualquer país, qualquer outra cidade, não teria sido tão bom quanto foi. É uma cidade que eu indico com certeza para todo mundo que é aí. Um país que eu indico com certeza também. Portugal é um país sensacional também. A segunda pergunta, qual cidade que você ficou e qual região que ela fica ali em Portugal? Como eu falei, a cidade que eu fui fazer o intercâmbio, que eu fui fazer o mestrado, é Bragança, em Portugal. É uma cidade localizada no nordeste de Portugal, quase na divisa com a Espanha, mais ou menos de 30 a 20 quilômetros mais ou menos de distância, é bem perto da fronteira mesmo. Ela fica na região de Trás-os-Montes, que eles chamam lá. É uma cidade muito boa, mas é uma cidade muito pequena também, em torno de 40 mil habitantes, sendo que desses 40 mil, em torno de 15 mil, creio eu, sejam estudantes. Então, é uma cidade que gira em torno da faculdade. O IPB ele movimenta a cidade de uma forma absurda, tanto para gerar renda para as boates, para os supermercados locais, tudo, porque é uma cidade com uma população muito envelhecida, tirando os estudantes. Então, eu creio que se não tivesse a faculdade, seria uma cidade muito pobre em termos de economia, vamos dizer assim. É uma cidade extremamente bonita, é uma região muito montanhosa de Portugal. Me possibilitou fazer diversas trilhas de bicicleta, que era o que eu sempre fazia em Belo Horizonte também, algo que eu gosto muito. Tem diversas paisagens sensacionais, tem cachoeira, tem rio, então é uma cidade muito bonita e com um entorno muito bonito também. Por ser pequena, tem diversas cidades pequenas em volta que te possibilitam ir até elas de forma fácil, de forma muito rápida também. A terceira pergunta é para saber o que você mais gostou na cidade que você estava. Então, o que eu mais gostei em Bragança foi pelo fato de ser uma cidade muito pequena. Foi uma cidade que me possibilitou conhecer ela por inteiro, basicamente. Quando eu cheguei lá, deu uns 3 meses mais ou menos que eu estava lá, eu comprei uma bicicleta. A bicicleta era uma coisa que eu andava muito em Belo Horizonte, então eu quis comprar lá e comprar a bicicleta foi uma das melhores coisas que eu podia ter feito na cidade. Eu consegui conhecer a cidade completamente, quase 100% dela, para falar a verdade. Então é uma cidade com muitas paisagens, muitas trilhas, então fazer essas trilhas de bicicleta, conhecer esses lugares que a pé provavelmente eu não queria, foi sensacional. Conforme eu falei, tem muitos rios, cachoeiras, muitas paisagens muito bonitas mesmo. Essa questão da cidade ser pequena e possibilitar fazer diversas trilhas, diversas atividades na natureza, assim, de bicicleta, tanto a pé, tudo, foi uma das coisas que me deixou melhor lá, foi uma das coisas que eu mais gostei da cidade.
A quarta pergunta é para saber o que você achou da universidade que você estava estudando lá. O IPB é uma faculdade espetacular, eu não tenho nada de ruim para reclamar de lá, nada de mal para falar. É uma faculdade que tem uma estrutura física sensacional, diversos campos, tem estrutura de quadra, o refeitório muito bem equipado, muito grande também. Principalmente a parte científica da faculdade, como os laboratórios, as partes de pesquisa, ela é muito levada a sério. Então, os laboratórios possuem os equipamentos de ponta, todos os equipamentos que você puder imaginar. Por exemplo, na minha área, na parte de análise de água, de solo, etc., tem todos os equipamentos que você precisa. Tem sempre uma pessoa para te supervisionar, para te ajudar, te instruir, né, a utilizar determinado equipamento. Então, é uma faculdade muito boa mesmo. Os professores são muito bons, muito bons. Não tem exatamente realmente nada para reclamar da faculdade. Eu indico 100% IPB. É uma faculdade que extrapolou minhas expectativas. A gente está acostumado com a universidade no Brasil. Quando chega lá fora e vê que é um universo, parece um universo completamente diferente, e eles levam realmente muito mais a sério, tem muito mais investimento também na educação, então parece até realmente um outro mundo pra gente que sai do Brasil para estudar na Europa, por exemplo. IPB já tá sendo muito bem falado aqui no canal. A quinta pergunta agora é para saber o que você achou dos portugueses em geral. Bom, em relação aos portugueses, não os portugueses só, mas o europeu de um modo geral é muito diferente do brasileiro. O brasileiro a gente está acostumado com um povo mais carinhoso, um povo mais caloroso, vamos dizer assim, e o europeu ele é muito mais frio, é um povo extremamente educado, muito mais educado que o brasileiro até, mas é uma cultura mais fria. Por exemplo, ao você ir no shopping ou qualquer loja comprar alguma coisa no supermercado, eles vão te responder, vão te ajudar da forma mais educada possível, mas não é um povo que, por exemplo, vai render conversa igual você renderia com um brasileiro numa loja que está sendo atendido, por exemplo. Eles são mais frios, eles vão direto ao ponto, sem muita enrolação, mas é um povo extremamente educado, um povo que me recebeu muito bem, tanto todos as lojas que eu fui, eu nunca tive nenhum problema, mas em especial os professores posso falar no caso do IPB, eles parecem que gostam muito de brasileiro, porque o brasileiro, a impressão que eu tenho é que quando ele vai para a Europa, ele sente a necessidade de mostrar que ele é bom de serviço, que ele é empenhado e que ele pode ser melhor, igual ou melhor, né, que um europeu, que em termos de atividade, de dedicação e tudo. Então os brasileiros, quando vão para lá, são muito bem vistos pelos professores. Então essa impressão que eu tive no geral. A sexta pergunta é para saber se você teve algum problema com o português de Portugal, porque a gente sabe que existem palavras diferentes, inclusive tem algumas que a gente passa até umas vergonhas, né? Você passou alguma vergonha em dizer essas palavras que têm esse significado diferente? Em relação ao português de Portugal, quando eu fui pra lá, eu realmente achava que era muito mais parecido do que realmente é. Apesar de muitas palavras serem realmente iguais, tem muitas outras palavras que são diferentes, mas em termos de perrengue com alguma troca de palavra que aqui tem um significado e lá tem outro, e vice-versa, eu não tive. O meu problema foi mais no início, na questão de adaptação, de ouvir um professor, por exemplo, falar, um professor dando aula no início, durante os primeiros 15 dias, assim, era muito difícil de entender algumas palavras dos professores, alguma frase, eu sempre ficava tipo, oi, não entendi. Aí você pergunta, é engraçado, que às vezes eu falava, oi, professor, como pedindo pra ele repetir, né, a gente tem muita mania de falar oi, os professores já até falavam, quando fala oi eu já sei que é brasileiro, que não entendeu o que a gente falou. Mas é questão de adaptação. Em 2 semanas no máximo eu já estava tranquilo, já estava entendendo perfeito o que eles estavam falando. Eles são muito mais rápido que a gente. Mas é questão de adaptação, foi tudo tranquilo depois desses 15 dias iniciais aí. E vamos lá, a sétima pergunta, a pergunta que eu mais gosto de fazer. Perrengues, você passou algum perrengue por lá? Eu acho que o maior perrengue que alguém pode passar em Bragança é devido ao frio. O inverno de Bragança é muito rigoroso, tanto o inverno quanto o verão. O verão bate temperaturas de 40, 42, 43 graus tranquilamente. E o inverno é bem complicado por ser Portugal. Portugal, teoricamente, é um país mais tranquilo, não tão frio quanto você vai pegando mais pro leste, por exemplo, lá pra Alemanha, até a França também já é bastante frio no inverno. Mas Bragança, por estar localizada bastante ao norte de Portugal, é uma cidade muito fria. No inverno chega a temperaturas de -5, com sensação térmica de quase -10. E por ser uma cidade muito antiga também, a maioria das casas agora já está mudando, né? Tem reforma e tudo, mas muitas casas, quando eu fui, inclusive a minha, não são preparadas para o inverno. Então, por exemplo, a parede é fina, não tem o vidro duplo, o qual consegue isolar mais ainda a temperatura externa. Então, é uma cidade muito fria. Se você não estiver preparado, não tiver com aquecedor, não dá para dormir, é muito complicado, é muito fria mesmo. Eu acho que esse é o maior perrengue que pode passar. Eu, no primeiro dia, foi o dia que eu mais senti frio na minha vida, disparado, porque eu cheguei, minha casa não tinha coberta, não tinha nada, eu tinha que levar tudo ou comprar. E eu
levei na mala, acho que uma manta, tipo essas mantas que dão no avião. Levei um travesseiro, tudo no lençol. E eu achei que pela primeira noite estaria tranquilo de passar, né? É lógico que eu senti um pouco de frio, mas nada fora do normal. Mas foi muito complicado essa primeira noite, eu senti frio pra caramba. Não consegui dormir à noite, dormia meia hora, acordava tremendo, dormia mais meia hora, acordava tremendo. E no dia seguinte eu fui correndo pro supermercado pra comprar coberta e tudo, e desde então foi mais tranquilo. Peguei no finalzinho do inverno, então eu não peguei o ápice do inverno. Eu peguei só no meu ciclo seguinte, no final do meu ciclo, vamos dizer assim. Aí eu tive que comprar aquecedor e tudo, que senão é meio complicado aguentar. A oitava pergunta é: você conseguiu viajar pela Europa enquanto você estava por lá? Em relação às viagens, eu, graças a Deus, consegui viajar muito mesmo. Conheci 9 países, contando com Portugal, em mais de 30 cidades. Foi uma experiência extraordinária. Tem muita passagem de avião muito barata comparada ao Brasil, por exemplo. Eu já paguei cerca de 10 euros uma passagem de avião, que, chutando pra cima, 60 reais aqui no Brasil. 60 reais você não compra nem uma passagem de ônibus pra outra cidade. E eu atravessava, por exemplo, de Portugal pra França por 10 euros de avião. Então você consegue fazer viagens, muitas viagens muito baratas. Só tem que ficar esperto nessas promoções, né, dos sites das companhias aéreas e tudo. Hostel também é uma coisa muito barata. Às vezes cansei de achar hostel, por exemplo, por 8, 9 euros a diária, com café da manhã incluído. Então dá pra fazer muita viagem barata. Apesar de ser uma moeda mais cara, o custo das viagens, da passagem, hostel, é muito mais barato. Acho que o que pesa mais em viagem, em termos de dinheiro, é a alimentação. A alimentação na Europa é uma coisa complicada. Em Portugal até que não, mas pra Espanha, França, Alemanha, já são países mais caros pra alimentação. Então você economiza basicamente nas passagens de avião e de hostel, mas gasta um pouquinho mais na alimentação. A não ser que você queira economizar, comer coisas mais baratas, ficar comendo sanduíche o dia inteiro, que muitas vezes eu fiz, ao invés de... A galera faz mesmo, né? Eu prefiro gastar dinheiro na viagem pra conhecer mais cidades do que ficar comendo em restaurante, é lógico. Mas foi sensacional, foram 9 países, mais de 30 cidades. Acho que o país que eu mais gostei disparado foi a Irlanda. É um país que eu sempre tive vontade de conhecer. E eu fui pra Dublin, fiquei acho que uns 4 dias mais ou menos, e depois fui pra Londres. Um país sensacional. Se vocês forem pra Europa, não deixe de viajar. É uma viagem muito barata dentro da Europa, você consegue passagem muito barata de ônibus também, de trem também, muito barato. Então vale a pena demais, com certeza. A nona pergunta é: o que essa experiência te acrescentou logo quando você chegou aqui no Brasil? O que mais me acrescentou, eu acho, esse intercâmbio, além da parte profissional, que foi muito grande, porque eu fiz o mestrado, eu tive contato com diversos professores muito bem graduados, com doutorado e tudo, que me passaram um aprendizado muito grande. Mas eu acho que o nosso crescimento pessoal é muito maior que o profissional. Foi a primeira vez que eu morei sozinho, então eu morei um ano e um mês e meio mais ou menos, sozinho assim, longe dos meus pais e tudo, né, morando com mais 3 pessoas, dividindo um apartamento. Essas pessoas variavam de 6 em 6 meses, ou de um ano em um ano, que os ciclos delas vão revezando, né, vão trocando na faculdade. Então é onde você aprende a se virar sozinho. Você tem que resolver tudo, você não tem pai e mãe pra resolver as coisas por você. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. É uma viagem, é uma experiência de autoconhecimento, de crescimento pessoal muito grande. E eu acho que isso é muito mais importante do que o profissional, porque o profissional você pode conseguir aqui no Brasil também, é lógico. Mas o pessoal é algo que você vai levar pra vida inteira, é algo que te acrescenta muito. Você sai realmente muito mais maduro depois de uma experiência dessa. Acho que isso é o que mais me acrescentou esse período morando fora. A 10ª, na verdade, para você dar uma dica pra quem tá indo agora, para estudar em Portugal, fazer um intercâmbio. Deixa a dica aí pra essa pessoa. A dica que eu tenho pra dar pra vocês é: viajem muito pro Portugal, é um país muito bonito. Não achem que só Espanha, França, Alemanha, Itália são os principais países para serem conhecidos. Portugal é um país muito bonito, tem cidades no interior que são maravilhosas, com cachoeiras, trilhas, praias sensacionais. É um país que vale muito a pena conhecer. Eu conheci mais ou menos 10 cidades no país que foram espetaculares, muito mais bonitas até que algumas cidades na Espanha, que na Alemanha, que na Inglaterra. Então conheçam sim muito bem o país que vocês estão indo, que vale muito a pena. Outra dica que eu posso dar: não vão achando que o intercâmbio é mil maravilhas. É uma fase muito boa da vida de vocês, mas vocês vão passar perrengue com certeza, vocês vão sentir falta de casa, algumas coisas vão dar errado, vocês vão ter que se virar para fazer a coisa dar certo, para contornar a situação. Não vão achando que tudo vai dar certo, que vocês estão literalmente de férias. Vai com a cabeça aberta, que tudo no final acaba dando certo, é pro aprendizado da gente e com certeza a gente vai levar pro resto da vida. Então é isso aí, valeu galera. Brugger, muito obrigada por aceitar o meu convite, tenho certeza que você vai estar ajudando muita gente com o seu relato aqui, o seu ponto de vista e também essas dicas que você deu. Muito obrigada por participar e deixar aqui um pouquinho do seu intercâmbio com a gente. Bom, é isso, o vídeo de hoje, gente, foi incrível, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todo mundo que chegou no final, vão ter outras entrevistas, então fique ligado aí, toda quarta-feira eu estou postando entrevistas
com os meus convidados. Não esqueça de deixar o seu like aí se você gostou do vídeo, deixa o joinha aí. Se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas também. Tenho certeza que essas entrevistas vão estimular mais pessoas a irem estudar fora do país. Como vocês viram, são experiências incríveis e que a gente com certeza leva pra vida toda. Não se esqueçam de deixar o sininho ligado também para avisar toda vez que eu postar vídeo novo. Um beijo e até a próxima!